Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos falado no programa Texto e Contexto desta temporada sobre o livro do Apocalipse. Decidimos estudar todo esse livro nos nossos programas. Embarcamos nesse desafio de tentar fazer aqui no programa Texto e Contexto uma leitura dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Já chegamos no capítulo 5, tivemos já 8 programas até o estudo do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Inclusive, se você perdeu algum desses programas, eu lhe convido a acessar a playlist do programa Texto e Contexto no YouTube, no canal da TV Viva Promessa, e você vai encontrar esses programas disponíveis para assistir novamente, assistir quantas vezes desejar. Nós vamos dar sequência a esse nosso desafio de estudos no livro do Apocalipse, hoje estudando sobre o capítulo 6, que fala sobre a abertura do livro selado, estudado no último capítulo. Então, antes de começarmos esse estudo propriamente dito, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também sejam edificadas pelo conteúdo do programa Texto e Contexto, pelo conteúdo da Palavra de Deus. Bom, vamos lá então para o programa de hoje, onde nós falaremos sobre os 7 selos. Os 7 selos. Você ainda deve se lembrar que no último programa que teve como base o capítulo 5 do livro do Apocalipse, nós falamos aqui acerca de um livro bem selado com 7 selos. Depois que João apresenta-nos a visão do trono de Deus, descreve Deus assentado no seu trono de maneira soberana, como aquele que controla a história e controla todas as coisas. No último capítulo ele vê, então, um livro bem selado com 7 selos, e esse livro ele é entregue para o Cordeiro, para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único capaz de abrir esse livro, de desatar estes selos e revelar o conteúdo deste livro. O capítulo 5 termina, então, com um hino de adoração ao Cordeiro, um hino de adoração ao Senhor Jesus Cristo, e o capítulo que agora nós estaremos analisando, esse capítulo ele vai tratar propriamente dito da abertura desses selos. O que acontece quando cada selo desse é aberto? Então, nós vamos dar uma olhada nesse capítulo. Só queria apresentar uma informação geral sobre esse capítulo num primeiro momento, é que esses selos, conforme será apresentado, conforme vocês verão, por meio da leitura da palavra de Deus, eles representam eventos que já estão acontecendo no nosso tempo, que acontecerão ainda até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Eventos que acontecem desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Estão acontecendo no nosso tempo e acontecerão até a segunda vinda do Senhor Jesus. Os selos, eles mostram os eventos que nos levarão ao fim. Está sendo projetado um gráfico, uma imagem simples, apenas para que a gente tenha uma ideia visual do lugar dos selos. Então, os selos, eles acontecem nessa janela de tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos aqui, em algum de nossos programas, que esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, essa janela de tempo, que é a janela de tempo que nós estamos vivendo, estamos no ano de 2024, nessa janela de tempo entre as duas vindas do Senhor Jesus, o Novo Testamento chama esse período de últimos dias.
de últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nesse período de tempo é que os selos, eles têm lugar. Os selos, você verá isso também enquanto nós fizermos aqui a apresentação deles. Os selos, eles têm paralelo com o que Jesus chamou no sermão profético dele de princípio das dores. Jesus apresentou no seu sermão profético alguns sinais que deveriam acontecer ao longo da história, sinais estes que serviriam para mostrar que Jesus está vindo. Os sinais não servem para mostrar especificamente quando ele voltará. Os sinais não têm esse objetivo de marcar data da volta do Senhor Jesus, mas para nos mostrar e nos alertar o tempo todo que Jesus está vindo, que nós não podemos esquecer que ele está vindo. Ele apresentou esses sinais como princípio de dores, porque já mencionamos também aqui em outros programas, esta imagem é a imagem de uma mulher prestes a dar à luz, uma mulher grávida, quando ela começa a sentir aquelas dores da contração, aquelas dores que vão aumentando cada vez mais. O tempo, quando a mulher já entra em trabalho de parto e começa a sentir essas dores, o tempo entre uma dor e outra, ele diminui e a dor se intensifica. Então, a mulher tem a dor, tem um período ali que ela passa, a dor volta, mais intensa, um período de respiro, a dor volta, mais intensa ainda. Isso acontece até chegar o momento da criança nascer. Então, essa imagem que Jesus apresentou para se referir a esses eventos do final dos tempos, porque são eventos que aconteceriam no desenrolar da história, nessa janela de tempo chamada últimos dias, e eles servem para mostrar que Jesus está voltando, E aí, no final desse grupo de sinais apresentados pelo Senhor Jesus, nós temos o sinal que é mais decisivo, e que aí sim mostra que nós estaremos muitíssimos perto da volta do Senhor Jesus, que é o surgimento do anticristo e o início da grande tribulação. Por isso que no gráfico você viu o período aí entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e no final a gente abriu uma janelinha chamada grande tribulação, que é esse período no final da história onde será vivida pela humanidade uma tribulação como nunca antes se teve lugar na história desse mundo. Por piores que tenham sido alguns momentos na história desse mundo, o que acontecerá na grande tribulação será muito mais severo, será uma tribulação muito mais intensa do que qualquer outra que esse mundo já tenha experimentado. Então, os selos estão nessa janela da história. Então, nós vamos falar agora então sobre cada um desses selos. O que acontece quando Jesus, aquele que tem autoridade de abrir os selos, aquele que controla a história, aquele que é soberano sobre a história, nada foge ao controle do Senhor Jesus. A história só faz sentido e encontra coerência e lógica em Cristo Jesus. Então, por isso que ele é o único digno de abrir os selos e de desvendar a história e mostrar o que acontecerá ao longo da história. Então, se você puder e conseguir me acompanhar no capítulo 6 do livro do Apocalipse, então o capítulo 6, ele apresenta para a gente os selos e o que acontece quando cada selo é aberto. Vamos lá. Apocalipse 6, os primeiros 2 versículos dizem o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem! Então lembra, os 4 seres viventes são aqueles seres angelicais que estão ali diante do trono de Deus, adorando a Deus. Eles agora também tomam parte dessa visão quando Jesus começa a abrir os selos. Desses 4 seres viventes diz: Vem, olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa
e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Então, primeiro selo é aberto e nós temos a imagem de um cavalo branco e seu cavaleiro. Você vai perceber que nos 3 selos seguintes, essa imagem de um cavalo com seu cavaleiro, essa imagem vai se repetir. Nós temos aqui os primeiros 4 selos, são 4 cavalos de cores diferentes. Alguns até chamam aqui de a cavalaria do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o primeiro selo apresenta para a gente um cavalo branco. Esse primeiro selo é o selo talvez mais disputado no que diz respeito ao significado dele. Existem alguns autores que defendem que esse cavalo branco, esse cavaleiro neste cavalo branco do primeiro selo, ele é uma referência ao anticristo. Como todos os outros selos, os outros cavaleiros, eles trazem acontecimentos trágicos, parece que o significado deles está ligado a catástrofes. Esse primeiro cavaleiro, dizem eles, ele não pode significar alguma coisa boa, ele precisa se enquadrar no mesmo padrão de significado dos outros. Então, eles vinculam esse primeiro cavaleiro com o anticristo, e aí os demais cavaleiros, eles vão significar coisas que acontecerão depois que o anticristo vier para a Terra, depois que o anticristo aparecer aqui na Terra. Então, esse primeiro cavaleiro seria uma espécie de uma paródia do cavaleiro lá do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 19, lá está claríssimo que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse cavaleiro estaria fazendo uma contraposição àquele cavaleiro do capítulo 19. Então, essa é uma maneira de interpretar esse texto. Não é a maneira que nós subscrevemos, não é a maneira como nós interpretamos esse texto na nossa escatologia, na nossa maneira de interpretar o livro do Apocalipse. Me refiro à maneira promessista de se interpretar esse texto nos nossos livros de estudo a respeito do tema. Nós interpretamos esse cavaleiro montado neste cavalo branco como uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Aqui também nós entendemos que é Jesus, né? Por conta do branco, a representatividade do branco no livro do Apocalipse, e ele é o único que poderia realmente dizer que está saindo como vencedor e decidido a vencer. Tá? Saiu como vencedor, decidido a vencer. Nós não temos problema de termos uma menção a um evento positivo no meio de outros negativos, que são eventos que vêm descritos nos próximos cavaleiros, porque, como eu disse anteriormente, os selos eles estão em paralelo com o princípio das dores, com o sermão profético de Jesus. E no sermão profético de Jesus, ele falou realmente de inúmeras catástrofes. Ele falou de guerras, ele falou de terremotos, ele falou de fome, ele falou de peste, ele falou de perseguição aos cristãos, ele falou da grande tribulação, ele falou do anticristo. Mas no meio de todos esses eventos negativos, ele apresentou um sinal positivo. Ele disse, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, há um sinal positivo no meio dos outros. Então, nós até fazemos o adendo aqui, que esse cavaleiro montado nesse cavalo branco é uma representação de Cristo e da marcha do evangelho nesse período chamado últimos dias. Jesus, na sua primeira vinda, veio, venceu, morreu na cruz, ressuscitou vitorioso e deu para a igreja a missão de sair mundo afora no nome dele, pregando o evangelho, pregando sobre a sua obra, pregando sobre o que ele fez e desafiando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a deixarem a rebeldia, a deixarem o Deus desse século e a começarem a segui-lo. Jesus deu essa autoridade para a igreja, e a igreja saiu mundo afora, levando a palavra do Senhor Jesus como
vitoriosa. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela sai no nome de Cristo, levando o nome de Jesus, levando a palavra de Jesus para todos os lugares. Então, esse primeiro cavaleiro é uma referência exatamente a isso, a Cristo e o Evangelho, a Cristo e a pregação do Evangelho sendo levada a todas as nações nessa janela de tempo chamada últimos dias, que é o tempo em que a igreja está indo pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, é assim que nós interpretamos esse primeiro cavaleiro montado neste cavalo branco. Mas continuando, versículos 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Bom, o que este segundo cavaleiro representa? Aqui se refere esse segundo cavaleiro, e esse segundo cavalo, nós temos aqui um cavalo vermelho. Então esse cavalo vermelho, com esse cavaleiro que tem poder de tirar a paz da terra, de matar os homens, né, e que tem essa grande espada, esse cavalo é uma referência às guerras. Ele é vermelho porque vermelho é a cor do sangue. Jesus, no seu sermão profético, disse que haveriam guerras e rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Jesus disse que no final dos tempos nós teríamos muitas guerras na história da humanidade. E realmente a história da humanidade, nesse período final, é marcado por guerras. Calcula-se que nós tenhamos apenas 1 ano de paz para cada 13 anos de guerra. Então são muitas guerras. O século XX é considerado por muitos o século das guerras. É um século em que mais de 200 milhões de pessoas morreram por causa das guerras. E o século XXI também é um século onde guerras têm acontecido. Enquanto nós gravamos esse programa, nós temos pelo menos 2 guerras acontecendo no nosso mundo. Uma guerra na Ucrânia, a Ucrânia contra a Rússia, e a guerra que está acontecendo envolvendo o país de Israel com alguns outros países. Então nós temos guerras acontecendo, e além disso, nós temos cristãos também em vários países sendo perseguidos e morrendo aos montões também por causa de regimes comunistas, totalitários, que perseguem, que matam cristãos. Há guerras menores, né, dizimando inúmeros cristãos, inúmeras igrejas, mundo afora. Jesus disse que isso aconteceria, e esse cavalo vermelho representa exatamente essas guerras. Por isso que ele tem poder de tirar a paz da terra e de matar os seres humanos. Então, é assim que nós interpretamos esse segundo cavaleiro, é isso que representa esse segundo cavalo aqui no livro do Apocalipse. Bom, na sequência, versículos 5 e versículo 6, nós temos o terceiro cavalo. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bom, o que representa, o que simboliza esse terceiro cavalo, que é o cavalo preto, né, relacionado ao terceiro selo. O cavalo preto, ele é um cavalo que representa fome e escassez. Perceba que nós temos aqui um cavalo preto, e o cavaleiro que está montado nesse cavalo, ele tem uma balança na sua mão. E
Um dos 4 seres viventes, uma voz entre os 4 seres viventes, diz: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, esses 2 primeiros ingredientes que são apresentados, esses 2 primeiros produtos que são apresentados aqui, trigo e cevada, para os padrões da época, para os padrões do primeiro século, e até para os nossos também, se for fazer uma correlação, esses produtos estão sendo vendidos aqui, estão sendo apresentados aqui com um valor muito exorbitante. Muito exorbitante. Aqui está super inflacionado o preço desses produtos. Só para a gente ter uma ideia, 1 denário é o valor que um trabalhador diarista recebe por 1 dia de trabalho. Então, se você pensar aí em algum trabalhador diarista do nosso tempo, pensa aí, de repente, uma empregada doméstica, um servente pedreiro, ou então o próprio pedreiro mesmo, sei lá, alguém que trabalha por dia, né? Pensa aí num salário de uma pessoa que recebe por dia. Vamos imaginar aqui uma pessoa que receba R$150 pelo seu dia de trabalho, né? Por alguma função específica que ela desempenhe. Então é como que se 1 quilo de farinha fosse vendido por esse valor. 1 quilo de farinha é vendido em troca de 1 dia de trabalho. Então, assim, é um valor muito exorbitante. Por isso que esse cavaleiro aqui, ele é o cavaleiro que representa fome e escassez, né? Tanto o trigo quanto a cevada estão sendo vendidos por um preço muito exorbitante. Jesus disse mesmo que nos últimos tempos, nesse tempo que antecede a sua segunda vinda, esses últimos dias seriam dias em que nós viveríamos fome, que haveria fome em vários lugares. Fomes causadas pelas guerras, fomes causadas por terremotos, fomes causadas por pestes e epidemias, né, que são apresentados no sermão profético do Senhor Jesus. Então, a fome estaria presente na história humana, como está presente na história humana. No nosso mundo, pessoas passam fome, pessoas morrem de fome em vários lugares do mundo. Milhões de pessoas enfrentam isso. Jesus disse que isso aconteceria e vai se intensificar cada vez mais, quanto mais o fim se aproxima. Guerras vão trazer mais fomes, né? Epidemias vão trazer mais fomes. Esse será uma marca que vai se intensificar cada vez mais, quanto mais o fim se aproxima, quanto mais a volta do Senhor Jesus se aproxima. E é interessante que há um contraponto aqui, que essa fome, apesar de ser real, não será total, não danifiques o azeite e o vinho. Aqui já são produtos mais nobres, né? Produtos mais nobres não estão sendo tocados. Isso porque, geralmente, nesses períodos de fome, que vem com guerras, que vem com pandemias, que vem com terremotos, né? Geralmente é um período que pessoas muito ricas, né, pessoas milionárias, elas aproveitam esses períodos para ficarem ainda mais ricas, né? São períodos em que as desigualdades que já existem, elas se tornam ainda mais evidentes, elas aumentam ainda mais. Jesus disse que isso aconteceria e aqui nós temos no Apocalipse, usando uma outra figura de linguagem, né? Nos lembremos que o livro do Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica, então ele usa símbolos para falar de coisas reais. Então o Apocalipse está apresentando o mesmo que Jesus apresentou no seu sermão profético, mas usando aqui a imagem de cavalos coloridos, né? Primeiro um cavalo branco, depois um cavalo vermelho e agora um cavalo preto. Bom, mas seguindo aqui nós temos ainda um 4º cavalo na abertura do 4º selo, versículo 7 e versículo 8. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem! Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Bom, esse 4º cavalo, o cavalo amarelo, né, com esse cavaleiro, que aqui tem até nome, o nome desse cavaleiro aqui é Morte e Inferno.
Na língua original, nós temos morte e Hades. Esse cavaleiro representa as mortes pelas mais variadas formas. Apesar de Jesus ter vencido a morte com a sua morte na cruz, apesar de ele ter destruído o poder da morte, quando ele vence o pecado, por isso aquele hino em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. O que causa a morte é o pecado, mas Jesus venceu o pecado na cruz. Apesar de Cristo ter vencido o aguilhão da morte, vencido a morte, mas essa é uma inimiga que ainda falta ser derrotada no sentido de cessar ou desaparecer definitivamente. Porque Jesus, na sua segunda vinda, no seu segundo regresso, aí sim, o Apocalipse capítulo 20 diz que a própria morte será lançada no lago de fogo e enxofre. A própria morte será destruída, a própria morte deixará de existir definitivamente, quando o pecado deixar de existir definitivamente, porque isso acontecerá por ocasião da vinda de Jesus. Nós já vencemos a penalidade do pecado, nós estamos vencendo o poder do pecado sobre nós e venceremos um dia, seremos libertos um dia da presença do pecado e aí a morte também desaparecerá. Até lá, nós ainda teremos que conviver com a morte. Então, mortes acontecerão nessa janela de tempo chamada últimos dias, de cristãos e não cristãos. Há esse cavalo amarelo, esse cavaleiro chamado morte, Hades, e as pessoas vão morrer pelas mais diferentes razões, por meio de tragédias, por meio de acidentes, por meio de guerras, por meio de pestes, por meio da fome. Aqui é apresentado a fome, por meio de animais selvagens, enfim, as pessoas morrerão das mais diferentes maneiras, tá? Então aqui nós temos a morte e o inferno, ou Hades. Aqui o sentido aqui é de sepultura, que é a morte e o destino dos mortos, né? Os mortos morrem e vão para a sepultura, que não entenda Hades ou inferno como um local de tormento, onde existem pessoas agora atormentadas. Isso não é algo que a Bíblia Sagrada apresenta como real. O que eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando nesse programa Texto e Contexto, em relação a esse quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, com esse cavaleiro, é que o Apocalipse faz questão de mostrar para a gente o tempo todo que quem está no controle da história é o Senhor. Deus está no controle da história, Jesus é aquele que tem o controle da história, por isso que ele é aquele que pode abrir os selos. Então, ele está no controle da história. Então, nós não temos dúvidas disso. E até quando se fala aqui agora desse quarto cavalo, que diz respeito à morte, e mostrando aí que seres humanos vão morrer das mais diferentes maneiras até o dia do regresso de Cristo, nós não podemos esquecer lá do capítulo 1, quando o Cristo glorificado foi apresentado. Lembra quando João teve uma visão do Cristo glorificado? E Jesus disse para João: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu venci a morte. E aí Jesus disse para João naquela ocasião: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Quem tem a chave é quem controla. Jesus está dizendo para João: eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então, é importante nós lembrarmos disso sempre, que Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Metaforicamente, né? Esse cavaleiro aqui, ele não pode sair fazendo estragos a seu bel prazer, né? Longe da soberania e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o quarto cavaleiro. Então esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que representam a marcha do Evangelho, Jesus, né, Jesus Cristo, a sua vitória, né, que inaugurou esse tempo do fim, e o Evangelho indo por toda a terra, mas também as guerras que estão acontecendo, e a fome, a escassez e mortes por todos os lugares. Então, os 4 primeiros cavaleiros representam exatamente isso. Agora vamos para o 5º selo. Aí o 5º selo, aí nós já não temos mais essas imagens de cavalos com seus cavaleiros. Nós temos o clamor dos mártires.
Acompanhe comigo, Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhes foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então nós temos aqui o clamor dos mártires e uma notícia de que muitas outras pessoas ainda morreriam, ainda seriam martirizadas durante esse tempo, durante essa janela de tempo chamada últimos dias. O texto fala até que se complete o número dos seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos. Então Deus sabe até o número das pessoas que vão morrer como mártires nesse tempo final. E aí eu queria lembrar a todos também que no sermão profético de Jesus, quando Jesus apresentou os sinais que antecedem a sua volta, Jesus disse que os cristãos seriam perseguidos por causa do nome dele. Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Jesus disse que nós seríamos levados diante de reis, levados diante de autoridades por causa do nome dele. Nós que vivemos no Brasil, nós não experimentamos essa perseguição atroz a ponto de perder a vida por causa do evangelho. Mas nós sabemos de cristãos no nosso tempo, ao redor do mundo, que eles literalmente são perseguidos fisicamente. Eles estão com a vida em risco porque eles declararam Jesus como Senhor das suas vidas. Eles têm que se reunir escondidos, longe da vista das autoridades. E há cristãos sofrendo e sendo martirizados no século XXI, em diversos países ao redor do mundo, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. E isso não é algo só do nosso tempo, isso tem acontecido ao longo da história. Ao longo da história, cristãos têm morrido e têm perdido a sua vida ao longo da história. E Jesus disse que isso aconteceria. Mas o interessante nessa imagem apresentada no quinto selo, a imagem serve para lembrar a gente o seguinte: Deus não se esqueceu de nenhum deles. Nenhuma pessoa que entregou a sua vida como um mártir por causa da pregação do evangelho será esquecida por Deus. O sangue dos mártires clama. O sangue dos mártires clama. Lembra, a primeira pessoa que perdeu a sua vida aqui nessa terra foi Abel. Abel, lá naquela história do Gênesis. E Hebreus capítulo 11 diz que Abel, mesmo morto, ainda fala. Como Abel fala mesmo estando morto? É porque o testemunho que ele deixou, a história de vida que ele deixou, continua falando, continua clamando. Essa é a ideia desse quinto selo, é que Deus não se esqueceu de nenhuma dessas pessoas que derramou o seu sangue por causa da pregação do evangelho e não se esquecerá de nenhuma daquelas que ainda morrerão por causa da pregação do evangelho. E um dia a justiça deles será feita, porque o clamor desses mártires aqui não é por vingança, eles não estão clamando por vingança pessoal, eles querem que a justiça de Deus, a gloriosa justiça e santidade de Deus, e ira de Deus contra o pecado se manifeste, que Deus traga juízo sobre toda a terra. Juízo sobre toda a terra. Isso acontecerá quando Jesus vier para julgar vivos e mortos. É isso que eles estão clamando, é isso que eles estão pedindo. Não nos confundamos aqui, esse quinto selo não está aqui para nos ensinar que agora existem almas desencarnadas, espíritos encarnados, seres humanos que estão diante de Deus, né? E até é curioso aqui, né, porque o texto fala que almas que estão debaixo de altar, né, que tem um altar diante de Deus e que debaixo desse altar tem um monte de alma ali clamando. Isso aqui, gente, é apenas uma metáfora, é um símbolo. Lembramos, nós estamos falando aqui de linguagem apocalíptica. Então, não é algo para ser interpretado aqui na sua literalidade, ok? Porque a Bíblia Sagrada ensina para a gente que o ser humano ele não possui uma alma imortal que sobrevive após a sua morte. O ser humano é uma alma, nós cremos na totalidade, na integralidade
do ser, e quando o ser morre completamente, ele está aguardando o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas o sangue dele, o testemunho dele, continua clamando, e Deus não vai se esquecer de nenhum daqueles que morreram por causa da proclamação do Evangelho. Bom, e aí nós vamos então para o último selo, narrado aqui no capítulo 6, né, a partir do versículo 12, aí nós já vamos para um selo que vai coincidir com o momento final ali, o final da grande tribulação, com a volta do Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim: vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol escureceu, um saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes, militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então, depois de todas as tragédias que acontecerão nos últimos dias, depois do clamor dos mártires, nós temos aqui um vislumbre desse momento relacionado à volta do Senhor Jesus. As imagens que aparecem no sexto selo, se você olhar os evangelhos, e até outros trechos aqui do próprio livro do Apocalipse, elas falam de eventos que têm lugar no final da grande tribulação, já coincidindo com a volta do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, é que essas coisas aqui acontecerão, é que nós teremos esses abalos cósmicos aqui, de estrelas, do céu se recolhendo como um pergaminho, ilhas sendo removidas dos seus lugares, grandes terremotos. Quando a gente continua lendo o Apocalipse, estuda os eventos relacionados às taças que já estão ali no final da grande tribulação, nós vamos encontrar essas descrições, porque são descrições vinculadas à volta de Jesus. Por isso que nós falamos que o selo, esse período dos selos, ele é o período que engloba toda essa última era, todo esse último tempo, desde o momento da vinda de Cristo, desde o momento que Jesus vem aqui como vencedor, né, e para vencer, e o seu evangelho vai indo agora para todos os lugares, até quando ele volta a segunda vez para trazer justiça, né, para aniquilar todo o pecado, para nos livrar da presença do pecado e para julgar todos os pecadores. E aqui são todos mesmos, é escravo e livre, é rico, poderoso, mas também pobres. Né? Todas as pessoas, todos os ímpios que se recusaram a crer em Cristo, eles vão ser julgados no final pelo Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos no sexto selo esse momento final aqui, já passa correndo aqui pela grande tribulação e narra só esse momento final na volta do Senhor Jesus, né, que vai ser um momento terrível e dramático, onde todos esses ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo serão mortos, né, serão todos eles mortos, exterminados. O Apocalipse vai dizer depois para a gente como, mas aqui eles serão mortos, e aqui nós temos esse momento aqui em que eles estão todos apavorados, né, cair sobre nós, eles querem ser mortos mesmo, porque eles vão, nesse momento aqui, reconhecer o Cordeiro e que eles perderam, porque nesse tempo aqui já não há mais tempo para a pregação do Evangelho, já não há mais tempo aqui de arrependimento. Aqui quem tinha que ter tomado a decisão a respeito de Cristo já tomou, antes mesmo de começar a grande tribulação. Então aqui agora é o momento do juízo, é o momento que eles serão mortos pelo Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua vinda, e eles sabem que o dia da ira chegou, e grande parte dos ímpios aqui já vai dobrar os seus joelhos para, simbolicamente, essa é uma linguagem simbólica, né? Mas aqui é a ideia de que eles reconhecerão, que realmente Cristo é o Senhor e que eles estavam equivocados na sua perseguição e na sua fúria contra Deus. Eu digo parte dos ímpios porque aqui nós não temos todos os ímpios vivos, né? É só depois do milênio, isso vai ficar mais claro quando nós continuarmos lendo o Apocalipse. Só depois do milênio que todos os ímpios de todas as épocas e lugares serão colocados em pé diante do grande trono branco, e aí sim nós teremos todos os ímpios diante de Cristo. Mas aqui é apenas os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta dele
e eles estão, então, pedindo, caiam sobre nós. Eles tentam se esconder da face do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira. E assim termina, então, a descrição do capítulo 6, dos 6 primeiros selos. Nós ainda temos o 7º selo, que só vai aparecer lá no capítulo 8, e ele vai introduzir as trombetas, falaremos dele posteriormente. Mas nós terminamos aqui esse capítulo, e eu quero só destacar a última pergunta, o último trechinho do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Chegou o dia da ira. Quem poderá subsistir? Então a resposta a essa pergunta vem no próximo programa. Quando nós estudarmos o capítulo 7, ficará claro essa pergunta. Mas terminando o programa de hoje, à luz do que nós estudamos, né, o capítulo 6 do Apocalipse só reforça para a gente aquilo que Jesus nos ensinou. Ele está voltando, gente. Todos os sinais que ele apresentou estão acontecendo e estão se intensificando cada vez mais. Um dia, Jesus Cristo voltará para julgar definitivamente todas as coisas. Um dia, de fato, os céus vão se enrolar como um pergaminho. E aí muitos ímpios, muitas pessoas que se recusaram a crer em Cristo e que decidiram continuar vivendo para satisfazer os seus próprios desejos e vontades, ficarão apavorados e desejarão a morte, tentarão se esconder porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Então, enquanto é tempo, preguemos o Evangelho e chamemos as pessoas ao arrependimento, desafiemos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, e a receberem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estamos chegando ao final e eu queria orar com você para nós partirmos aqui para a conclusão do nosso programa. Se você puder, onde você está, fechar os seus olhos ou dirigir seus pensamentos a Deus, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse período de estudo hoje, com base no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Jesus, aquele que tem poder de abrir os selos, aquele que tem poder de revelar a história, porque é aquele que controla a história, ele abre os selos e é reforçado para a gente aquilo que Jesus já havia dito nos evangelhos. Os eventos relacionados à sua volta, os sinais que mostram que Cristo está vindo nos são apresentados. O evangelho sendo pregado em todos os lugares, guerras acontecendo em todos os lugares, fome, escassez, morte, cristãos sendo perseguidos e martirizados, meu Deus. Gente sendo martirizada por causa da pregação do teu evangelho. Tudo isso é mostrado para a gente. E nós somos já também alertados e colocados diante do momento em que o Senhor volta para julgar. E o momento em que os ímpios estarão atemorizados, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Meu Deus, à luz desse capítulo, que essa leitura da Tua Palavra gere temor em nosso coração, Senhor. Temor em nosso coração. Temor de viver a Tua vontade, de fazer a Tua vontade, Senhor. De viver em santidade, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor voltará. O Senhor voltará, meu Deus, para nos livrar completamente da presença do pecado. Que todos aqueles que, de repente, vão ter a sua vida colocada em risco por causa da pregação do Evangelho, que eles se sintam confortados pelo quinto selo, e que a gente continue, meu Deus, pregando a Tua Palavra, conclamando as pessoas a se arrependerem, porque o Senhor está voltando. É a nossa oração em nome de Cristo. Nós oramos. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós continuaremos a falar sobre o livro do Apocalipse. Vamos analisar o capítulo 7, que é o último capítulo dessa segunda sessão, que é a sessão ligada aos 7 selos. É isso, eu espero você na próxima semana, que até lá o Senhor continue lhe abençoando e cuidando da sua vida e da sua casa. Um grande abraço.